Você está no City Extra Português Podcast e esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. No encerramento da janela de transferências, Ilkay Gundogan deixou o Manchester City de forma gratuita e se juntou ao clube de infância dele, o Galatasaray. Ederson também foi para a Turquia, mas para o Fenerbahçe por 12 milhões de euros. Para o lugar do brasileiro, os Citizens trouxeram o italiano Gianluigi Donnarumma. E olha, que estreia dele, hein? Já vamos chegar lá. A lista de lesionados do time também mudou. Ryan Shirky, Ryan Aït-Nouri e Omar Marmoush estão lesionados e foram desfalques no derby de Manchester. Chegamos a ele depois do contexto dessas 2 semanas loucas de fim de janela de transferências e data FIFA. Chegamos no derby de Manchester, Manchester City 3, 0 para o Manchester United. Manchester is blue, Manchester é azul, em português e inglês para ficar alto e claro. Porque eu ganhei meu presente de aniversário, minha gente. Eu tô gravando no domingo, mas o episódio sai na segunda, no grande dia. E eu ganhei meu presente. Ai, meu Deus. Obrigado. O Manchester City venceu o grande rival Manchester United com gols de Foden e 2 dele, Erling Haaland, 2 torcedores do Manchester City, é claro, não poderia ser diferente. Eles adoram fazer gol no Manchester United e assim o fizeram. E o fizeram em homenagem a um boxeador, torcedor do Manchester City, que morreu no domingo, poucas horas antes do derby de Manchester. Foi o Ricky Hatton. Ele entrava sempre com trajes do Manchester City nas lutas, comemorava as vitórias com Blue Moon, e o Ricky era uma figura muito querida dentro do Manchester City. Essa vitória foi uma homenagem a ele, assim como foram os aplausos antes da partida começar. Que você descanse em paz, Luva, porque o City fez uma grande homenagem a você. Mas voltando à partida, o City começou logo com 20 segundos muito bem. O Haaland poderia ter feito um gol, a bola passou rente à trave do Bayern e não entrou. Depois disso, se os primeiros segundos foram do City, os primeiros minutos foram do Manchester United. O City errou muito em coisas simples, coisas que não erra. O United fazia uma boa pressão na saída de bola do Manchester City, mas não era que eles estavam sendo eficientes, não. Era o City mesmo que estava com dificuldades. O City não conseguia sair jogando e cometia erros bobos. Não era que o United tinha um grande mérito. Tinha até ali um respeito pelo que eles fizeram, ok. Mas o City estava mal mesmo. Não conseguia agir, não conseguia fazer transições. Phil Foden errou 3 lançamentos seguidos e isso prejudicou bastante o time. O City fazia muito pouco. E foi assim que chegou do nada. O Jeremy Doku trocou de lado, foi para a direita, recebeu a bola do Rodri, faz o que o Jeremy Doku sempre faz, que é driblar, partir para cima, tenta cruzar, a bola rebate, volta nele, ele caindo cruza a bola para o Phil Foden, que tinha cometido 3 erros em seguida, cabecear e abrir o placar. É realmente futebol, não tenho o que dizer. O City não jogava bem, não merecia o gol e tirou o gol da cartola, do 1-0 do placar ali, para falar, opa, isso aqui é futebol, a gente tá vivo. Isso aqui é Manchester City. Esse é o time que a gente quer ver jogar. O time que mesmo quando não está bem, tem vontade, tem coragem, tem desejo de ganhar. Claro, o City precisa fazer melhor. Mas foi atrás e o Phil Foden abriu o placar, o sniper contra o Manchester United. É o Foden, né, gente? O Foden adora fazer gols contra o Manchester
United, e se ele precisava de um bom estímulo para voltar ao melhor futebol dele depois da temporada passada, acho que ele reencontrou. E ver ele comemorar esse gol tão efusivamente, assim, tão feliz, sabe, por estar ali, é muito bom. É um sinal de que o Foden realmente pode estar de volta. E ali o jogo foi se desenrolando, o City depois foi ter uma oportunidade com o Reinders, que chutou em cima do goleiro Bayındır, mas o United tinha algumas intenções, faziam bolas por trás da defesa do Manchester City, mas aí a defesa foi muito bem hoje. Rúben Dias muito bem, Kusanov tirando nas cobranças de lateral. O Kusanov foi muito bem, deve ser o pior cobrador de lateral que eu já vi. Mas defensivamente não passou nada. Gvardiol, excelente também. E o Donnarumma, né, gente? Que estreia no primeiro tempo aqui, tá? Estamos ainda no primeiro tempo. O O'Reilly esforçado, né? Não tenho o que reclamar, fez um jogo correto, nada demais. Mas agora, Kusanov, Rúben Dias, Gvardiol e Donnarumma, minha gente, que partidaça. Para sacramentar, só precisávamos de um melhor desempenho do meio de campo. Não gostei muito do jogo do Rodri, não gostei muito do jogo do Reinders. E o Bernardo Silva pela ponta, às vezes, um pouco apagado. O Phil Foden ainda com alguns lampejos daquele Foden que ele era e algumas vezes um pouco mais para baixo, mas faz parte. Só que o que importa é a vitória, né? É claro que esse é o interessante. No segundo tempo, o Manchester United perdeu a mão, o Ruben Amorim mexeu mal e o Haaland fez 2 gols para sacramentar a vitória. Não sei como não fez 3, tá? Porque, vamos lá, vamos na ordem, né? O gol primeiro de cavadinha, Phil Foden acha o Doku acha o Haaland, segunda assistência do Doku, cavadinha do Haaland para cima do Bayındır, 2-0. Aí o Haaland dribla o Bayındır e chuta a bola sem goleiro na trave. Olha, foi um momento ali engraçado, né? Mas um momento também de revolta de como não entrou. Depois o Haaland vai e faz o terceiro, depois de um erro do Manchester United. Se o City estava errando no primeiro tempo, no segundo quem começou a errar foi o United. Luke Shaw entregou a paçoca, Bernardo Silva acionou o norueguês e aí botou o Haaland para correr contra o Maguire, né, gente? Você olha pro banco do Manchester United, o cara bota o Maguire para marcar o Haaland na corrida. É rir pra não chorar, né? Se bem que a gente tem que rir mesmo da cara do United. Eles que choram, é a gente que ria. E o Haaland bateu no cantinho para fazer o terceiro. E o segundo dele no jogo é o Haaland, né, minha gente? 50 gols em 50 jogos em casa na Premier League. Só o Alan Shearer levou menos jogos para fazer esta quantidade de gols enquanto atuava no estádio do próprio clube. O Shearer fez 50 gols em 57 partidas no St. James's Park. E com esses 2 gols de hoje, o Haaland tem 8 bolas na rede em 9 jogos contra o United desde que chegou ao City em 2022. O United, com 38 jogadores, tem a mesma quantidade de gols contra o Manchester City neste período. É ridículo o tal de Erling Haaland e ridículo também o Manchester United, né, que hoje não teve nem uma chance, assim. Teve um belo voleio do Mbeumo, mas Gianluigi Donnarumma, oh meu Deus do céu, né, é aquela estreia pra iludir. Muita gente já diz que ele é um dos melhores goleiros do mundo, e aí ele faz uma estreia dessa, com uma defesa dessa, ainda provoca a torcida do Manchester United, o cara quer que a gente fique maluco. A gente tem que ir com calma, Donnarumma. Calma, foi tua estreia, cara. Foi tua estreia, não ilude não. Goleiro iludir é perigoso. Eu sei que você é bom, eu sei que você agarra. Mas calma, estrear assim é perigoso. Só que o Donnarumma realmente parou tudo. Fez uma partida impecável e muitos falam que ele é ruim com os pés, mas ele não fez uma partida ruim não. Acertou bons lançamentos, se livrou da bola quando tinha que se livrar. Não errou nenhum passe, não fez nenhuma decisão asquerosa. Achei ok com os pés. Claro que o Ederson era um nível acima, isso é incomparável. O Ederson talvez seja melhor até que o Neuer com os pés, apesar de o Neuer ser muito mais completo. Mas o Donnarumma foi espetacular. Não queria exagerar, mas foi espetacular. Vamos
para o último grande lance do jogo que faltou, que foi o Reinders. Podia ter sido 4, 5 até, né, para o City, mas o Reinders saiu sozinho na cara do Bryan Dias, escolheu uma cavadinha, a bola foi para fora, ele poderia ter tocado pro Doku, ele poderia ter driblado, poderia ter feito gol. Não aconteceu. O Reinders ficou muito perto de fazer o gol, mas não conseguiu. Apesar das chances que ele teve, não foi uma boa partida com os passes, com as decisões, com as corridas. Acho que o Reinders ainda tem que se adaptar um pouquinho melhor. É um jogador que, é claro, muito bom, mas a Premier League e o estilo de jogo do Manchester City são diferentes. Ele precisa se acostumar com isso para poder desempenhar um papel ainda melhor do que aquele que ele fez contra o Wolverhampton. E vamos agora para as notícias das semanas, porque tivemos 2 semanas sem Manchester City, uma tristeza, apesar de que tivemos o time feminino e vem aí novidade no City Extra Português Podcast sobre as nossas meninas. Fique ligado, é em breve, é já já, hein? Mas antes, vamos falar de acordo legal, porque as barreiras ao acordo de patrocínio do Manchester City com a Etihad Airways, bloqueado pela Premier League em 2023 por não ser considerado um valor justo de mercado, foram removidas. O Manchester City está confiante de que não será tratado de forma diferente de qualquer outro clube de primeira linha daqui para frente, confirmou Mike Keegan. A seguir, a declaração do Man City, abre aspas. A Premier League e o Manchester City FC chegaram a um acordo em relação à ação iniciada pelo clube no início deste ano sobre as regras de transação entre partes associadas APT da Premier League e, como resultado, as partes concordaram em encerrar os procedimentos. Este acordo termina a disputa entre as partes em relação às regras de APT. Como parte do acordo, o Manchester City aceita que as regras atuais são válidas e vinculativas. Ficou acordado que nem a Premier League nem o clube farão mais comentários sobre o assunto. O City processou a Premier League no início de 2025, ganhou e processou de novo, porque ainda achava que as regras não eram justas. Agora, um acordo judicial foi alcançado e o City concorda que finalmente as regras são justas, ou seja, 2-0 para o Manchester City em cima da Premier League, e isso sem mencionar o caso das 115 acusações, que temos um novo companheiro aí, né? O Chelsea com 74 acusações na era Roman Abramovich, mas isso não é tópico para este podcast. O que é tópico para cá é que alguns clubes da Premier League estariam preocupados com relatos de que o City está prestes a fechar um novo acordo lucrativo de patrocínio com a Etihad Airways. Outros querem mais clareza sobre o acordo na disputa legal a respeito das regras de transações com partes associadas, revelou a BBC Sport. É briga dentro de campo, é briga fora de campo. Mas essa é a vida do City agora, minha gente. A Premier League partiu para cima e acabou quebrando um pouco a cara na resposta que teve do City. Vamos ver, tomara que quebre de novo com o caso das 115. E Rico Lewis assinou um novo contrato com o Manchester City, válido até 2030, mais 5 anos para o garoto da base. E você, gostou dessa decisão? O Lewis optou ficar no Manchester City, lembrando que ele recebeu sondagens do Nottingham Forest e do exterior, principalmente da Bundesliga. Fabrizio Romano confirmou: Ryan Aït-Nouri ficará afastado por cerca de 5 semanas devido a uma lesão no tornozelo. Esta é apenas a segunda vez nos 5 anos de carreira de Aït-Nouri no futebol inglês que ele ficará afastado por mais de 2 semanas. É também a primeira lesão do argelino em mais de 3 anos. O que há com o Manchester City a gente não sabe, mas o Aït-Nouri se machucou contra o Brighton e virará um desfalque importante, dado que ele estava jogava bem, mas temos ali o O'Reilly, Gvardiol, outros jogadores que podem dar conta da posição, que quando ele voltar, naturalmente, vai ser dele.
Só é uma pena porque ele não se lesionava no Wolverhampton, foi contratado também por conta disso, foi uma das características que o City analisou e gostou, mas tá aí, pouco mais de 3 meses no City e o cara já tá lesionado pela primeira vez, e a lesão mais longa em 3 anos. É uma beleza, né? É uma beleza. Em 3 anos não, mas lesão mais longa em 5 anos, a primeira em 3. É uma beleza, voltando, é uma beleza. E Calvin Phillips foi inscrito no elenco de 25 jogadores do Manchester City para a Premier League nesta temporada e terá a chance de ressuscitar a carreira no Etihad Stadium. Você daria essa oportunidade ao Calvin Phillips? Tem Rodri, tem Nico Gonzalez, os dois estão à frente dele. Outros jogadores que também podem jogar de volante estão à frente do jogador. E assim, se for ter algum lugar para ele ali, na minha opinião, vai ser na lateral direita. Matheus Nunes, Rico Lewis. Ainda assim, eu acho muito difícil. Não vejo o Calvin Phillips entrando no time de Pep Guardiola. Ele sofreu muito depois de voltar acima do peso, entre aspas, a declaração de Pep Guardiola após a Copa do Mundo de 2022. Sofreu nos empréstimos que teve, não conseguiu se estabelecer em West Ham e Ipswich Town. E agora, ninguém quis ele, né? Ninguém quis ele, e o City vai ter que ficar com o jogador. Espero que, se ele for necessário, se precisar do Calvin Phillips, tiver algum desastre aí de lesões, tomara que não tenha, mas se precisar, que ele jogue bem e dê conta do recado e não nos comprometa em nenhum aspecto. Ele é um jogador que no Leeds United, né, no Marcelo Bielsa, por exemplo, ele jogava bem, era um jogador de confiança, para muitos o melhor do time, teve um bom desempenho na Euro 2020, que foi disputada em 2021, e foi por isso que o City foi atrás dele, mas nunca foi esse jogador com as cores azuis. Por falar em cores azuis, isso me lembra um que trocou o azul do City pelo azul do Everton, que está ansioso para tornar o empréstimo de Jack Grealish permanente com prioridade e quer conseguir isto por um valor menor do que a opção de compra de 50 milhões de libras fixada entre os clubes. O valor não é determinado e os Toffees esperam conseguir convencer o Manchester City, segundo Dominic King. Grealish foi eleito jogador do mês de agosto da Premier League. Decisão boa deixar o Grealish sair? Foi a curiosidade da semana no nosso episódio passado. Pois é, eu vivo perguntando e sempre vou perguntar de novo. O Grealish, neste fim de semana de Premier League, fez uma boa partida contra o ex-time Aston Villa, apesar de o resultado não ter saído do zero no novo estádio do Everton. O candidato à presidência do Benfica, João Noronha Lopes, prepara uma transferência para Bernardo Silva. O contrato está redigido e pronto para ser assinado a partir de 1º de janeiro, quando Silva poderá negociar formalmente com outros clubes, já que o contrato dele com o Manchester City expira em junho de 2026, escreveu a Record Portugal. Vamos para as aspas de João Noronha Lopes. Posso confirmar que há um contrato à espera do Bernardo Silva. Quero muito trazê-lo em janeiro. Ele representa tudo o que desejo para o Benfica: identidade, cultura vencedora, um verdadeiro benfiquista. E posso assegurar que não vamos parar por aqui. As notícias vieram via Jack Galgan. E você já pensou se o City tivesse trocado com um rival? Ou melhor, trocado um jogador de luxo por um jogador de luxo com um rival? Pois é, em 2024, o Liverpool tentou contratar Julian Álvares em oferta por Luís Dias. Vamos explicar a história. Lá em 2024, quando os Reds perceberam que o Dias queria se juntar ao City, a equipe de recrutamento ofereceu o colombiano ao Etihad Stadium em troca do Álvares. Mas o City disse: nós não vendemos para rivais. E o Liverpool retrucou: nós também não, então, de acordo com o Chris Bacombe. Que doido o Liverpool, né, minha gente? O Liverpool é um clube meio doidinho da cabeça, já espionaram o Manchester City, foram acusados por isso. Pois doidinhos da cabeça. O Luís Dias queria sair de lá, acabou saindo, foi para o Bayern de Munique, está jogando bem lá na Alemanha, fazendo uma dupla muito boa com o Harry Kane.
olho neles para Champions, mas no City, por Julian Alves, 2024? Melhor não, né? Bradley Barcola, do PSG, estava no topo da lista de transferências do Manchester City enquanto o Tottenham tentava contratar Savinho durante a janela de transferências de verão europeu, dizem Santi Auna e Sebastian Dennis. E o milagre de James Trafford contra o Brighton ganhou o prêmio de defesa do mês de agosto da Premier League. Dor de cabeça para o Guardiola. Tivemos a defesa do mês de agosto da Premier League no Manchester City e provavelmente teremos também de setembro, mas vai mudar o goleiro, de Trafford para Donnarumma. Quem deve ser o titular do clube? Isso aí deixa pro Careca pensar, porque temos 2 paredões fenomenais à disposição no elenco. E vamos para ela, que é tradicionalíssima e não pode faltar, a curiosidade da semana. E você sabe quem é o jogador do City com mais partidas na história do clube? Conheça Alan Oakes, um meia defensivo que vestiu o azul em 680 partidas e marcou 34 gols de 1959 a 1976. Ele também é primo de Glenn Pardoe, outra lenda do time azul de Manchester. Mas a estreia dele pelo clube não foi das melhores, não. Oakes cometeu um pênalti, só que para sorte dele, o paredão Bert Trautmann defendeu a batida da marca da Cal. Mas se não começou tão bem, relaxa, terminou em ótima fase. No penúltimo ano dele no time, em 1975, ele foi eleito jogador do ano do Manchester City. Oakes completou 83 anos de idade no dia 7 de setembro. Ele entrou para o Hall da Fama do Manchester City em 2005. E você, sabia que Alan Oakes era o jogador com mais partidas na história do clube? E sabia que ele era uma lenda? Pois é. E se você quiser saber mais do Manchester City, fique ligado no City Extra Português. Compartilhe o nosso podcast. E segunda-feira, dia 15 de setembro, você já ouviu a sua dose semanal de Enzo Krieger e eu vou comemorar meu aniversário. Um grande abraço para vocês, o episódio ficou longo, eu já tô na hora de ir pra farra, né? Hoje vai ter uma festa pra mim, porque o City ganhou do United, eu tô ficando mais velho. Vamos lá, mais uma semana, vejo vocês semana que vem. City Arsenal, tá chegando novidade no City Extra Português Podcast com o City Women. É só alegria, mas por hora, fui!